Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa ideia que, olha, virou a neurociência de ponta cabeça. Uma ideia que mudou tudo que a gente achava que sabia sobre a nossa própria mente. A conexão surpreendente e super profunda entre a razão e a emoção. Pensa bem, por séculos a gente aprendeu que a lógica pura, fria, era o auge, né? O jeito certo de pensar. Mas e se tudo isso estiver errado? E se pra gente tomar as melhores decisões na vida, a gente precisasse não de menos emoção, mas de mais? É exatamente essa pergunta que a gente vai tentar responder hoje. Bom, e essa nossa investigação começa lá no século XIX, com um acidente. Um acidente tão bizarro, mas tão bizarro que parece coisa de filme. Só que foi real. E foi esse caso que abriu as portas para a gente entender o cérebro de um jeito completamente novo. Então, conheçam Phineas Gage. No século XIX, ele era o chefe de uma equipe que construía ferrovias lá nos Estados Unidos. E o cara era conhecido por ser super eficiente, responsável, super bem relacionado com todo mundo. Sabe, o funcionário modelo mesmo. Só que para ele, tudo isso estava prestes a mudar. E mudar assim, num piscar de olhos. O cérebro dele, essa máquina incrível e super complexa, ia se tornar o centro de um dos casos mais estudados e famosos da história da medicina. O ano era 1848. Um acidente de trabalho, um erro com pólvora e, de repente, uma explosão. Uma barra de ferro, gente, com mais de 1 metro de comprimento e pesando uns 6 quilos, foi arremessada com tudo contra o rosto do Gage. Ela entrou pela bochecha esquerda e saiu pelo topo da cabeça dele. E é aqui que a história fica surreal. Porque o Gage não morreu. Ele nem sequer perdeu a consciência. Minutos depois disso tudo, para o espanto de todo mundo que estava lá, ele já estava de pé, conversando e andando. Dá para acreditar? Olha, o fato dele ter sobrevivido já foi um milagre da medicina. Mas, acredite, essa nem era a parte mais maluca da história. O verdadeiro mistério? Esse estava só começando. A pergunta que não saia da cabeça dos médicos não era só como ele sobreviveu. Era algo muito mais profundo. Era o que aconteceu com a pessoa Phineas Gage. Quem ele se tornou depois disso? E a mudança foi radical. O Gage de antes, um cara centrado, respeitado. O Gage depois, bom, os próprios amigos diziam, não é mais o Gage. Ele ficou impulsivo, desrespeitoso, não conseguia mais manter o emprego, não seguia plano nenhum. E aqui tem um ponto fundamental que a gente precisa entender bem. A memória dele, a fala, o raciocínio lógico para resolver problemas, tudo isso estava intacto. A mudança era outra. Era mais sutil e, ao mesmo tempo, muito mais profunda. Afetou o jeito dele de se relacionar com as pessoas e, principalmente, a capacidade dele de tomar boas decisões para a própria vida. O caso do Gage foi, a primeira prova real, sabe? A primeira evidência física que conectava uma parte específica do cérebro a uma coisa que a gente achava super abstrata, como a personalidade, o jeito de ser de alguém. Para a gente entender isso, pensa no cérebro como um mapa, dividido em várias regiões, os chamados lobos. Cada um tem sua função. E aquela barra de ferro que atravessou o crânio do Gage, ela atingiu em cheio uma área bem específica. A lesão foi toda concentrada no lobo frontal. E adivinha quais são as funções dessa área? Planejamento, tomada de decisões, personalidade, controle das emoções. Exatamente, mas exatamente tudo aquilo que o Phineas Gage perdeu. Gente, isso foi uma revolução. A ideia de que a personalidade, o nosso caráter, pudesse estar ali, numa parte física do cérebro, isso era chocante para a época. Basicamente, desmontava séculos e séculos de filosofia. E é por isso que essa história nos leva direto a um dos maiores filósofos de todos os tempos, René Descartes. E há uma ideia dele que dominou o nosso jeito de pensar por séculos. Penso, logo existo. Todo mundo já ouviu essa frase, né? Ela resume perfeitamente a ideia de que a nossa mente, o nosso pensamento racional, é a coisa mais importante sobre nós, e que essa mente está completamente separada do nosso corpo físico. O que o Descartes propôs foi o que a gente chama de dualismo. De um lado, a mente, a razão, pura, quase como uma alma. Do outro, o corpo, com as emoções, que eram vistas como reações meio primitivas, um ruído que só atrapalhava o pensamento de verdade. A razão, nessa história, ficava lá num pedestal, intocável. Só que aí vem o caso do Gage e dá um soco no meio dessa ideia. Porque, ao danificar uma parte física do cérebro dele, o que foi destruído foi a capacidade dele de raciocinar sobre a vida,
de tomar decisões. Ou seja, a mente não estava tão separada assim do corpo, né? E é exatamente aqui que a neurociência moderna entra em cena. Inspirada por casos como o do Gage, os cientistas começaram a montar esse quebra-cabeça e chegaram numa visão bem radical e totalmente nova. Um neurocientista chamado Antônio Damasio escreveu um livro com um nome bem direto, O Erro de Descartes. E a tese dele é exatamente essa que a gente está discutindo. Ele diz que a nossa capacidade de ser racional depende, e muito, das nossas emoções. As emoções, nesse novo jeito de pensar, não são um barulho que atrapalha. Pelo contrário, elas são uma parte essencial do nosso raciocínio. Pensa assim, os sentimentos são como atalhos. Eles dão aquela intuição rápida, sabe? Aquela sensação se algo é bom ou ruim, muito antes da nossa lógica conseguir analisar todos os prós e contras. Então, a peça-chave do quebra-cabeça é essa. O Gage perdeu a capacidade de tomar boas decisões não porque ele ficou menos inteligente, mas porque a lesão cortou a comunicação entre as emoções e a parte do cérebro que decide. Sem essa bússola, que são os sentimentos, a razão dele ficou completamente perdida, à deriva. E tudo isso nos deixa com uma última pergunta para a gente pensar. Se os nossos sentimentos não são inimigos da razão, mas na verdade são parceiros essenciais dela, o que isso quer dizer sobre o controle que a gente acha que tem sobre a nossa vida? Talvez essa separação toda entre pensar e sentir seja a maior ilusão de todas.